Shalom, pessoal. Bom ou não? Vamos para a nossa próxima aula, começando aqui, falando um pouco mais sobre esse campo de batalha que é a nossa mente, como a nossa mente funciona, não é? A mente humana, ela é subdividida em três partes, como nós falamos: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Bom, o consciente, é comum a gente ouvir as pessoas falarem que estão conscientes de algo, quando elas querem, na verdade, dizer que elas sabem o que está acontecendo, elas estão cientes da situação. Né? Estar consciente vem do verbo conscientizar, que significa estar ou ficar ciente de algo. Na área da psicologia, o termo pode ser traduzido como a volta de um assunto que estava bloqueado no consciente. O filósofo inglês Manfred Frank, nascido em 1945, afirma que a consciência representa a autoconsciência, pois é preciso compreender que já está ciente de algo. E a consciência é anterior à reflexão. Já o autoconhecimento, segundo ele, funciona como uma consciência refletiva. Vamos entender também o subconsciente. A palavra subconsciente é usada no ramo da psicologia para definir. Mas sabia que alguns dos conceitos usados pelo austríaco foram primeiro pensados pelo psiquiatra francês Pierre Janet, que viveu de 1859 a 1947. Em uma tese de 1889, ele defende esses pensamentos do subconsciente. O estudioso francês ainda desenvolveu o pensamento a respeito do trauma subconsciente, que é quando alguns eventos são tão estressantes que podem causar dissociação ou uma desconexão com uma realidade. Outro pesquisador para estudar é o irlandês Joseph Moore, que viveu de 1898 a 1981, autor do best-seller O Poder do Subconsciente. Eu indico que você leia esse livro. O livro é um guia de autoajuda essencial para ensinar o que é possível, para ensinar que é possível transformar a vida e mudar o jeito de pensar. Ele usa técnicas revolucionárias e do conceito do subconsciente. Então, ele ensina aí essas técnicas para que você possa realmente treinar a sua mente e adestrar a sua mente. Né? O inconsciente é a parte mais profunda que a gente tem aí falado, né? É aquela parte que está lá na base do iceberg que nós mostramos para vocês, né? Que vimos na aula passada, e que deve ser estudada com maior afinco. O significado da palavra inconsciente na psicologia é muito mais denso do que se imagina. Diferentes correntes de estudo trazem pontos de vista que se adequam à época em que foram apresentados para a sociedade e ainda podem ser interpretados para os dias de hoje. Faz séculos que estudiosos buscam informações a respeito dos pensamentos mais escondidos do ser humano. O filósofo e psicanalista alemão Friedrich Schilling, que viveu de 1775 a 1854, por exemplo, criou o termo mente inconsciente em 1815. Segundo ele, essa parte do indivíduo era uma fonte de criatividade e poderia servir até como uma ponte entre a natureza e o espírito. Freud disse que o inconsciente é algo que fica escondido em cada um, mas que se manifesta sem sabermos nos comportamentos. O famoso psicólogo austríaco acreditava que isso se manifestava em sonhos, atos falhos, né? Seus livros, A Interpretação dos Sonhos, de 1900, e Psicopatia da Vida Cotidiana, de 1901,
são boas referências bibliográficas para estudar mais a respeito do assunto. Então, existem várias correntes que defendem aí, né, essa tese ou que a Bíblia já ensina sobre as áreas mais profundas da nossa mente, sobre as áreas mais profundas do nosso subconsciente. E agora falando sobre o subconsciente, o subconsciente ele é responsável pelas principais crenças limitantes que o ser humano carrega. Ora, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são aqueles fatores que foram programados lá na raiz da nossa alma, na raiz da nossa mente, e que nos limita hoje. Todas as vezes que você empreende ser relevante em alguma área da sua vida, você tem que lutar contra esses pensamentos ou essas crenças limitantes que vão tomando conta do seu ser. E a gente vai ver isso na próxima aula. A gente volta para falar das crenças limitantes.